Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 26 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje é o estudo de um gênero textual chamado romance de ficção científica. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes: conhecer o gênero romance de ficção científica, ler um trecho de um romance de ficção científica e interpretar um fragmento de romance de ficção. Muito bem, então, começamos, com a explicação do que vem a ser o gênero romance, primeiramente, Então, romance é um gênero de texto que narra uma história, conta uma história, e apesar de chamar-se romance, não tem nenhuma veiculação com histórias de amor, porque nós temos muitos romances que não contam histórias de amor, Então a gente não pode pensar no gênero romance como sendo sempre histórias de amor, porque não é isso, Romance seria uma história, gênero narrativa, uma história contada. Vai ter lá os elementos da narrativa, vai ter alguém que conta, vai ter personagens, vai se desenvolver num determinado lugar, num determinado tempo, vai ter o conflito, a ação toda, o desenrolar da trama, depois o final da história. Então nós estamos falando de gênero textual, certo? O romance é um gênero de texto um pouquinho mais longo, mais extenso. Então, ele é maior do que o conto. Nós já estudamos o gênero conto, que vocês sabem que é um gênero de texto um pouquinho mais curto, que a novela e o romance. E hoje, especificamente, nós vamos conhecer o romance de ficção científica. Vamos estudar algumas características desse tipo de texto. Muito bem, então. Como eu já falei para vocês, o romance é um gênero textual que consiste numa narrativa longa escrita em prosa. Em prosa quer dizer que é escrita em parágrafos, ok? Por tratar-se então de uma narrativa, o romance ele possui uma ou até mais ações. Lugar onde ocorre a história, o tempo em que acontece, os personagens, uma trama e também um ponto de vista. Isso é, a perspectiva do narrador. Já falamos também, a respeito dos tipos de narrador, já falamos dos elementos da narrativa, já falamos do foco narrativo, dos momentos do enredo. Então, tudo isso, se for necessário, você volta nas aulas que a professora falou dessa estruturação toda, do texto narrativo, mas acredito que está ainda bem fresquinho aí na sua memória, Então, lembra lá do pente, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço, São os 5 elementos. Hoje nós estamos falando de romance de ficção científica, mas é do gênero narrativo. Então, numa história de ficção científica, você também vai encontrar estes 5 elementos básicos. Por tratar-se também de uma história, essa história que tem lá um enredo, que tem uma trama, ela vai ter aqueles 4 momentos que a gente já conversou também numa outra aula, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, seja qual for o gênero textual, se ele for narrativo, ou seja, se ele contar uma história, ele vai ter tanto os 5 elementos básicos da narrativa, quanto os 4 momentos do enredo,
certo? Muito bem. Conseguiu dar uma lembrada aí, né, nos elementos e nos momentos da narrativa. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre romance e novela, né? Vamos caracterizar aqui cada uma dessas duas situações. Então, de uma maneira bem simples, o romance, ele diferencia-se do gênero novela pela extensão do texto, ou seja, pelo tamanho do texto. Então, o romance, ele é maior do que a novela. Na novela vai predominar o evento, a história que é contada, enquanto que no romance vai ocorrer a ambientação social, a ambientação psicológica que vai fundamentar o universo de imitação, né, que é vivido pelas personagens. Num romance, tudo é muito mais denso e mais lento, ou seja, tudo é muito mais complexo. A novela, né, por sua vez, ela é mais econômica na história. A história é mais sintética e a ação desenvolvida acompanha apenas a trajetória de uma personagem. Então aqui a gente está diferenciando, né, esses dois gêneros. Nos romances de ficção científica, o enredo se desenrola em um mundo onde a ciência se desenvolve segundo a imaginação do autor, né? Então é muito importante a gente observar na ficção científica a presença de algum conhecimento científico já existente. A ficção científica, ela se baseia em grande parte em escrever sobre mundos futuros e cenários alternativos possíveis, né? E de maneira racional. Tendo estabelecido no futuro, em linhas de tempo alternativas ou no passado histórico, que contradizem os fatos históricos e também fatos arqueológicos conhecidos, estabelecidos. Então, ou a ficção científica está ambientada num futuro, né, uma coisa muito futurista e muito desconhecida, ou ela pode estar ambientada num passado histórico também bastante distante, bastante desconhecido, né? Por isso, então, esse termo ficção científica, né, tem essa ligação com a ciência. Esse gênero de texto, ele consiste na elaboração de fatos e princípios científicos em forma de uma narrativa. Mas ele também pode falar de temas fantásticos, né, ilusórios, que inclusive vão contradizer aquilo que a ciência, né, traz como explicação. A ficção científica é um gênero ficcional que foi desenvolvido no século XX e se refere a todas as narrativas que incluem componentes científicos como essenciais para o andamento da trama. Nós podemos classificar, então, a ficção científica como sendo um subgênero dos romances de aventura, de mistério, de drama e até mesmo de horror ou terror, né? A diferença entre eles é que, diferentemente dos demais gêneros, né, ele tenta convencer o leitor de que as situações que são apresentadas na história de ficção científica, elas podem não ser possíveis no contexto atual, né? Então, se eu vou, de repente, escrever uma história muito futurista, ela não é possível no contexto atual, mas existe uma relação de verossimilhança, ou seja, existe uma aproximação com a realidade, né? Ela pode ser verossímil e vai ser sempre baseada nas explicações científicas ficcionalizadas. A gente está falando de ficção. Se é ficção, quer dizer que não é verdade, não é realidade, é ficção e pode
habitar somente o nosso imaginário, né? Então, a nossa criatividade pode ir longe quando a gente fala de ficção científica. Apesar de ser considerada por poucos como um gênero literário favorito, então poucas pessoas gostam de ler livros de ficção científica, né? Esse gênero aí, ele ganhou bastante popularidade devido ao rádio, à televisão, às histórias em quadrinhos e principalmente ao cinema, porque existem muitos filmes de ficção científica, muitos livros, inclusive, que viraram filmes, né? Então, na maioria das vezes, são obras literárias que foram adaptadas, né? Romances famosos que foram adaptados para o cinema. Como exemplo, a gente tem ali o filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, que fica como sugestão também para você assistir aí, né, da sua casa a esse filme de ficção científica, certo? Então, graças ao cinema, as pessoas têm mais contato com esse gênero, né, chamado ficção científica. E aí, nós temos também um filme bem conhecido que é inspirado numa obra do Júlio Verne, chamada Viagem ao Centro da Terra. A propósito, o Júlio Verne, ele é um ótimo escritor de ficção científica, né? E aí nós vamos ter esse livro que também já virou um filme, também vai ficar como sugestão para que você assista, se é que você já não assistiu, porque é um filme bastante conhecido, né? Viagem ao Centro da Terra. E lá nas atividades que a professora separou para hoje, vocês vão encontrar um fragmento dessa história, que é o capítulo 6, né? É um capítulo assim mais longo, mas eu peço que vocês façam a leitura desse capítulo para que você tenha o contato, né, com esse tipo de texto, que é o romance de ficção científica. Então você vai fazer essa leitura sugerida, né, desse fragmento de romance, e esse texto ele está anexo à aula 26, né? Então está lá, você vai fazer a leitura do texto, né, que faz parte de Viagem ao Centro da Terra, e depois vai realizar os exercícios que foram propostos aí para essa aula, e você vai conhecer melhor então este gênero de texto. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, façam a leitura, né, do fragmento de texto e façam os exercícios. Até mais. Tchau!